Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira, estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional e hoje iremos estudar um tópico, dois tópicos na realidade, bem importante, muito importante para a sua prova. Vamos lá? Meus amigos, minhas amigas, hoje estudaremos do estado de defesa e o estado de sítio, tudo bem? Você aí que está se preparando para a Polícia Penal, não pode deixar de ver essa aula, tem muita coisa legal na aula de hoje, tudo bem? Vamos lá, estamos na mentoria Domínio Psico e Missão Policial Concursos Públicos. Meu nome é Gessé Ricardi e esta é mais uma aula que fará você ser aprovado. Show de bola! Vamos lá, meus amigos? Como eu disse, nós iremos falar hoje principalmente do estado de defesa e do estado de sítio. Diferenças, características, semelhanças. Esse conteúdo ele está disciplinado lá do artigo 136 ao 141 da Constituição Federal. Sim, senhores, são apenas estes artigos, poucos mais indispensáveis. Olha, meus amigos, eu construí uma tabela aqui, muito simples, mas extremamente importante e útil para você fixar o conteúdo e relembrar. Ela está bem resumida e conforme você for fazendo questões, conforme você for fazendo a leitura da legislação, da sua Constituição, do seu material, você pode fazer algumas anotaçõezinhas aí. Nada mais eficiente do que um material personalizado naquela semana que antecede o dia da prova. Uma revisão ali, ó, é aprovação na certa. Continue se dedicando. Vamos lá. Vamos lá então essa tabela. O objetivo dessa tabela aqui é poder fazer igual fizemos com os remédios constitucionais. É apresentar um resumo prático, rápido e que servirá de consulta para você rapidamente olhar ali na hora de responder uma questão, na hora de corrigir principalmente seu simulado aí e verificar onde você precisa massificar, onde você precisa revisar até o dia da prova. Muito bem? Senhores e senhoras, o estado de defesa está previsto lá no artigo 136 da Constituição e o estado de sítio do 137 ao 139. Qual que é a situação? Qual a situação que vai ensejar, que vai dar cabimento à decretação do estado de defesa e do estado de sítio? Vamos a elas. Olha, quando a situação é menos grave, ou seja, de grave ou iminente instabilidade institucional, quando há uma instabilidade institucional, ou quando há calamidade de grandes proporções da natureza. Nossa, professor, mas isso aí não é menos grave, não. Depende a referência que temos para analisar. Neste caso aqui, ela é menos gravosa que a outra, tudo bem? Não que não seja grave, mas ela é menos gravosa. Então, nessas situações de instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções da natureza, poderá ser decretado o estado de defesa. Já o estado de sítio é quando houver comoção grave de repercussão nacional. Olha, veja que já há uma abrangência maior de repercussão nacional, ou ineficácia do estado de defesa já decretado. Quando decretou-se o estado de defesa e a situação durante o prazo estabelecido não foi normalizada, poderá ser decretado o estado de sítio, que ele tem algumas restrições mais severas que nós veremos adiante. Vamos lá. Situação mais gravosa, mais grave. Olha, no estado de defesa não tem uma situação mais gravosa. É apenas essa aqui, certo? Só quando há grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades de grande proporção da natureza. Proporções da natureza, melhor dizendo. Já o estado de sítio, ele será declarado quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Aí já envolve todo o território nacional. Local de aplicação. No estado de defesa são locais restritos e determinados. Veja bem, a iminente instabilidade institucional, ela geralmente, se acontecer, ela é local. Calamidade de grandes proporções da natureza, por exemplo, lembra lá que quando aconteceu no Rio Grande do Sul, poderia ser uma hipótese de decretação de estado de defesa, mas é uma coisa local, restrita e determinada. Veja bem que não abrange genericamente todo o território nacional. Já o estado de sítio, ele pode abranger todo o território nacional, como é o caso de declaração do estado de guerra. Não é que ele sempre será todo o território nacional, mas ele pode abranger todo o território nacional. E aqui, muita atenção, mas muita atenção mesmo. Não cometa o erro, porque a banca adora confundir essas duas hipóteses aqui. A banca, ela adora trocar uma pela outra para derrubar o candidato. Vamos lá. Quem pode decretar o estado de defesa e o estado de sítio? O presidente da República, ele decreta
o estado de defesa. Ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho Nacional e decreta. Veja que inicialmente é um ato unilateral, ele decreta. Lembra aqui, ó, estado de defesa, o presidente decreta. Defesa, decreta. Show? Lembre-se disso, vai fazer sentido. Já no estado de sítio, por ser situações mais gravosas, que ensejam mais restrições às liberdades individuais da população, o presidente da República ele solicita autorização ao Szinho de sítio. Estado de sítio, o presidente solicita autorização prévia do Congresso Nacional para depois poder decretar o estado de sítio. Olha a diferença. E essa aqui cai uma, cai duas, cai 10, cai 20 vezes na prova e vai continuar caindo, porque muita gente ainda erra, confunde na hora da prova. Lembra lá, estado de defesa, o presidente decreta. Estado de sítio, o presidente solicita autorização. Show? Controle do Congresso Nacional. Como que o Congresso vai fazer o controle tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio? Vejam bem, mesmo que o presidente possa decretar por ato unilateral inicialmente, o estado de defesa, haverá um controle posterior, ou seja, o Congresso Nacional aprecia o decreto em até 24 horas após a publicação. O presidente faz o decreto, institui o estado de defesa e em até 24 horas ele precisa apresentar as justificativas, todo o documento do decreto para que o Congresso Nacional aprecie 24 horas até 24 horas após a publicação do decreto. O Congresso Nacional, nessa hipótese aqui, recebido o decreto para apreciação, ele tem até 10 dias para se manifestar. Beleza? O presidente da República precisa apresentar o decreto para apreciação do Congresso Nacional em até 24 horas. Recebido para apreciação, o Congresso Nacional tem até 10 dias para fazer essa apreciação. Show de bola? Show de bola, professor. Então, o controle é posterior. No caso do estado de sítio, o controle ele é prévio. Lembra lá? Estado de sítio, Szinho de solicita. O Congresso ele precisa autorizar por maioria absoluta para que o presidente possa decretar. Show de bola? Fácil, fácil, fácil e aparece demais na sua prova. Aparece muito, muito, muito mesmo, tudo bem? Só mais alguns detalhes. Essa apreciação aqui também deverá ser feita por maioria absoluta. Aqui também é por maioria absoluta. E caso o Congresso Nacional rejeite a decretação do estado de defesa, o estado de defesa cessará imediatamente. Beleza? Vamos para a nossa próxima tabela. O estado de defesa, ele, lá no decreto, ele deverá ter a duração inicial de até 30 dias. Então, o presidente, o máximo que ele pode decretar estado de defesa inicialmente falando, será de até 30 dias. A prorrogação do estado de defesa poderá acontecer apenas uma vez por igual período, ou seja, por mais 30 dias. Então, o máximo que se pode permanecer decretado um estado de defesa é até 60 dias. Professor, mas se durante esses 60 dias a situação que ensejou, que deu cabimento à decretação do estado de defesa não for resolvida, aí, nesse caso, quando permanecer a situação, decretar-se-á o estado de sítio, certo? Errado. Quando permanecer a situação que ensejou a decretação do estado de defesa, não será decretado imediatamente, será solicitado, o presidente irá solicitar ao Congresso Nacional. Veja bem, uma diferença, um detalhe pequeno que muda todo o sentido da questão. Logo, permanecendo a situação que deu cabimento à decretação do estado de defesa, o presidente poderá solicitar ao Congresso Nacional para que seja decretado o estado de sítio. Show de bola! A duração inicial do estado de sítio é de 30 dias, na hipótese do inciso 1, que ele fala que é de comoção ou de ineficácia do estado de defesa, e aí ele vai prorrogando quantas vezes forem necessárias, cada vez por igual período de 30 dias. Nessa hipótese aqui, ó. Agora, outra hipótese do estado de defesa que vimos já, é quando houver guerra ou resposta a uma agressão, que é o inciso 2. E neste caso aqui, é pelo tempo que perdurar a guerra ou a agressão. Não tem como, no meio de uma guerra, ficar toda vez renovando o estado de sítio. Tudo bem?
Fiquem ligados nisso. Vamos lá, continuando. Sobre as restrições de direitos no estado de defesa ou no estado de sítio. Lembra que a gente falou que no estado de defesa as restrições são mais brandas? Mesmo sendo mais brandas, elas são mais brandas se comparadas às restrições efetuadas no estado de sítio, mas elas ainda são pesadas. Quais são as restrições que poderão ocorrer durante o estado de defesa? Restrições à liberdade de reunião, mesmo em associação, sigilo de correspondência e de telecomunicações e de comunicações telefônicas e também de comunicações telegráficas. Show? Olha aí que interessante. Vejam, temos restrições mais severas no estado de sítio, que podem incluir obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a presos comuns, suspensão da liberdade de reunião. Aqui, ó, é suspensão da liberdade de reunião. Aqui é uma restrição. Restrição. Determina, tal dia não pode. Aqui não, aqui suspende, não pode haver mais reunião. Vejam bem que são muito mais severas. Olha, outro detalhe muito importante é que tanto durante o estado de defesa, durante o estado de defesa ou estado de sítio, independente, o Congresso Nacional, ele permanece funcionando. Ele permanece funcionando. Não tem essa de fechar Congresso, não. A atividade parlamentar, ela continua. Outra informação bastante importante, que eu quero que você anote aí no seu material, diz respeito ao parágrafo, na verdade, artigo 141, parágrafo único. Certo? Lá no parágrafo único, ele vai falar que após cessar o estado de defesa, o estado de sítio, o presidente vai relatar ao Congresso Nacional, através de uma mensagem, tudo o que aconteceu, certo? Tudo o que aconteceu, e caso haja alguma violação de direitos, fora as restrições previstas, serão responsabilizados os executores. Muito bem. Outro detalhe que eu quero que você grife aí no seu material. Em nenhuma hipótese, mesmo no estado de defesa ou no estado de sítio, o preso poderá ficar incomunicável. Então, não haverá incomunicabilidade do preso durante o estado de defesa ou durante o estado de sítio. Beleza? Então, finalizado aqui, vamos para as nossas questões. Agora é a hora de colocar em prática o que a gente revisou aqui. Vamos lá. Prova aí o Instituto OCP, olha, agente penitenciário. Assinale a alternativa correta acerca do estado de defesa e do estado de sítio, conforme disposto na Constituição Federal. Alternativa A. O presidente da República pode decretar o estado de defesa por tempo indeterminado? Não, já vimos que ela é 30 mais 30 no máximo, né? Continuando. Alternativa B. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado só poderá ser determinada pelo juiz competente? Não mesmo. Não mesmo. A prisão ela poderá ser determinada pelo executor da medida, e deverá ser imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará caso ela for ilegal. Então, não é o nosso gabarito. Lembrando aqui, ó, que queremos a alternativa correta. Continuando, alternativa C. O presidente da República pode, independentemente de autorização do Congresso, decretar o estado de sítio. E aí? O estado de sítio é Szinho de solicita. O presidente da República solicita autorização. Então, não é independentemente de autorização. Também está errada. Nosso gabarito será a alternativa D, mas vamos lê-lo e aprender um pouco mais. Exatamente. Olha lá, o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, isso mesmo, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Show de bola, pessoal! Lembrando que a duração do estado de sítio pode variar. Se for as hipóteses do inciso 1, será de 30 dias iniciais, prorrogáveis por mais 30 dias enquanto perdurar a situação, ok?
Agora, nas hipóteses do inciso 2, que é declaração de guerra ou resposta a uma agressão armada, será por quanto tempo perdurar a situação que ensejou este decreto, este estado de sítio. Muito bem, senhores e senhoras, questão bem interessante para podermos revisar tudo o que acabamos de aprender. Próxima questão, questão de número 2. Questãozinha de delegado, é uma questãozinha um pouquinho mais apelona, mas vamos a ela. Segundo o artigo 136 da Constituição Federal, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. A respeito do estado de defesa, assinale a alternativa correta. Olha aqui, ó, é o texto constitucional. Nós já revisamos, aprendemos e fazemos a leitura da lei na própria questão. Alternativa A. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será, por este comunicada ao juiz competente, no prazo de 30 dias, que a relaxará, se não for legal, facultada ao preso requerer exame de corpo e delito à autoridade policial. Olha aí. E aí, pessoal? Olha o que o Instituto OCP faz em concurso para delegado. Ela cobra a letra da lei. Veja bem, para concurso de delegado, ela está pedindo a letra da legislação. Não é 30 dias. Como vimos lá, imediatamente deverá ser comunicada a prisão ao juiz competente. Show de bola, a questão está errada. Lembrando que nós queremos a alternativa correta. Alternativa B. Na vigência do estado de defesa, a comunicação feita ao juiz será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. E aí, o que vocês me dizem? É exatamente isso, é a letra da lei. Estamos diante do nosso gabarito. Vamos para as próximas assertivas. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 60 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificam a sua decretação. E aí, tá certo? Professor, você falou que pode ser 60 dias. É o total, mas inicialmente é 30 dias, prorrogável por mais 30. Aqui ele falou que não será superior a 60, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Tá errado? Tá errado. Alternativa D. Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 30 dias. Olha ele mexendo com prazo, não é 30 dias. Salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário, serão 10 dias, pessoal. A prisão não poderá ser superior a 10 dias. Está lá na Constituição também. Alternativa E. Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 48 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. E aí, o que vocês me dizem? Vimos isso na nossa tabela. Olha aqui, ó. Não é 48 horas, são 24 horas. Pessoal, é tranquilo responder, acabamos de fazer a revisão, acabamos de ver a tabelinha. Muito bem, vejam que a lógica é a mesma, tanto para nível médio quanto para nível superior e até mesmo para a carreira jurídica, como é o caso de delegado de polícia, uma prova mais puxada. Mesmo assim, a lógica da banca é a mesma. Texto, legal, copia e cola e muda prazos, restringe, contradiz, extrapola. A lógica permanece. Vamos à nossa questão de número 3. Muito bem. Olha aqui, ó, do Instituto AOCP também. Um pouco mais antiga, mas a lógica é a mesma. De acordo com o disposto sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas na Constituição Federal, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. O presidente da República, ao solicitar autorização, quando que se solicita autorização? Solicita para estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo decidir por maioria absoluta. Quem deve decidir por maioria absoluta
se autoriza ou não a solicitação para a decretação de estado de sítio feita pelo presidente da República. Senado Federal, parabéns, você está eliminado. Conselho de Defesa Nacional, não. Conselho da República, não. Senado Federal, Câmara dos Deputados, olha, Congresso Nacional é igual à Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Show de bolice. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 4. Muito bem, também lá do Instituto ACP, um pouquinho mais antiga. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta, de acordo com o artigo 36, melhor dizendo, de acordo com o artigo 136 da Constituição Federal, o tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Muito bem, 30 dias. Veja que a nossa tabelinha lá, ela é essencial para a memorização de prazos, quando é o controle é posterior ou é anterior, se é um controle prévio ou se é um controle posterior. Todos esses detalhes fazem muita diferença. Na leitura da lei, quando a gente lê toda a legislação, é sujeito a passar despercebido, mas quando se consolida numa tabela, meu amigo, é só sucesso. Show de bola, vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional para preservar ou prontamente restabelecer, olha aqui, ó, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. O presidente da República pode decretar, olha, o presidente da República pode decretar o quê? Desenho de defesa. Estado de sítio? Não. Ele solicita ao Congresso. Estado de ordem? Nada a ver. Estado de defesa. Nosso gabarito. Muito fácil. Muito fácil. Questão de número 6. Em relação ao estado de defesa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Show de bola. Vamos lá. Item 1. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicita o quê? Estado de sítio. Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa. Tá errado. É o estado de sítio. Estado de sítio. Logo, ó, já elimina aqui, já elimina aqui, já elimina aqui. Muito bem. Já sabemos que a 2 e a 3 estão corretas. Vamos analisar somente a 4. Claro que não, mas veja que você já consegue responder a questão com mais celeridade. Obviamente, meus amigos, leiam todas as afirmativas para identificar se está correto o raciocínio. Mas isso é uma forma de responder questão com mais celeridade e com mais certeza, com mais assertividade. Show de bola, vamos lá então. Item 2. O decreto que instituir o estado de defesa determinará, dentre outras medidas coercitivas, a restrição do direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Isso mesmo, muito bem, está corretíssima, corretíssima. A 3, vamos ver o item 3. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, isso mesmo, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a decretação, a sua decretação. Muito bem, está correta também. Logo, nosso raciocínio está também correto. Vamos para a próxima questão, para a próxima assertiva. Na vigência do estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. E aí, meus amigos, é vedado a incomunicabilidade ou é permitido a incomunicabilidade? Está correta também. A incomunicabilidade do preso é vedada, não pode deixar o preso incomunicável. Ele tem direito, mesmo no estado de defesa, quem estiver preso não poderá ser decretada a sua incomunicabilidade. Mesmo quem estiver preso não poderá ficar incomunicável. Show? Alternativa A. Muito fácil, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 7. Show de bola. A respeito das disposições constitucionais acerca do estado de defesa e das instituições democráticas, assinale a alternativa
Correta. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicita quem solicita? Quando solicita é o estado de sítio, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa. Olha a lógica se repetindo, mas você não vai cair nessa pegadinha velha e batida. Tá errado. Nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada, é estado de sítio. É estado de sítio. Alternativa B. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente, dentro de 24 horas, isso mesmo, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Bingo, encontramos a nossa alternativa correta, o nosso gabarito. Alternativa C. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio, ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria simples. Não é maioria simples, é maioria absoluta. O controle do Congresso Nacional, o controle realizado pelo Congresso Nacional, tanto o prévio no estado de sítio quanto o posterior no estado de defesa, deverá ser por maioria absoluta. Gravem isso aí, maioria absoluta. Alternativa D, vamos lá. Na vigência do estado de sítio decretado, no caso de comoção grave de repercussão nacional ou de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa, poderão ser tomadas contra as pessoas as medidas consistentes em detenção em edifício destinado a acusados ou condenados por crimes comuns e intervenção em empresas privadas. Meus amigos, fiquem bem ligados, fiquem bem atentos às restrições, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio. Essa daqui, ó, sobre a detenção em edifício, tem lá na nossa tabelinha, mas é o seguinte, edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Show? E aqui também, quando fala em intervenção em empresas privadas, é aquelas de serviços públicos, não é qualquer empresa privada. Vamos para a nossa última assertiva. Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 20 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. A lógica vem se repetindo, se repete e permanece até os dias atuais. São 10 dias, não são 20 dias. Show de bola? Show de bola, professor. Muito fácil. Isso aí. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta para concluir esta aula e resolver mais questões sobre o estado de defesa e o estado de sítio. Sigam firmes, continuem estudando, continuem revisando o material, fazendo os grifos, fazendo as anotações, resolvam questões, que esta é a receita para o sucesso. Só que a motivação ela é importante, porém nada substitui a disciplina. A disciplina é o ingrediente indispensável para todos aqueles que alcançaram a aprovação em concurso público. Grande abraço e daqui a pouco a gente volta.